Palavra e Viola. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Palavra e Viola aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Uma alegria contar com a sua companhia. Aqui tem louvor que edifica, tem leitura da Palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos meditar juntamente com o querido amigo Ricardo Albuquerque, com seu devocional Meu Porto Seguro, entre outros quadros como Eco Musical, trazendo curiosidades muito interessantes sobre música e instrumentos musicais. A Palavra e Viola está no ar para glorificar a Deus e você é o nosso convidado. Nós queremos chamar você para glorificar a Deus juntamente conosco. Vamos louvar? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos tudo que somos, temos e fazemos esse programa ao Senhor Jesus e que seja para glorificar o Seu nome. E vem chegando agora nosso querido irmão Ricardo Albuquerque para falar conosco com seu devocional Meu Porto Seguro. Olá, queridos, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja com o teu coração e com a tua casa. Por graça de Deus, estamos aqui no nosso quarto encontro semanal. E hoje, falando de revelação do texto sagrado, usamos nos últimos episódios diversas vezes esta expressão revelação, revelação especial. Então, a proposta do nosso devocional de hoje é uma pergunta, na verdade. A revelação é um dom? Para tanto, eu faço o convite para lermos juntos o livro do Deuteronômio, no Antigo Testamento, capítulo 29, leremos somente o versículo 29, este que foi o quarto discurso de Moisés,
diz o último versículo: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Esse discurso de Moisés, ele aparece no contexto de renovação da aliança do povo, quando eles estavam em Moabe, quando Moisés reúne o povo de Israel às vésperas deles entrarem na terra prometida. Depois de recordar as obras poderosas de Deus e advertir o povo sobre as consequências da obediência e da desobediência, Moisés conclui com uma afirmação que se tornou central para a teologia bíblica, que é justamente este versículo que acabamos de ler, dizendo: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Esse versículo estabelece uma distinção muito clara entre aquilo que Deus decidiu manter em segredo, aquilo que Deus decidiu manter em mistério e aquilo que Deus revelou ao seu povo. As coisas encobertas dizem respeito aos desígnios de Deus que ultrapassam toda e qualquer compreensão humana e que fazem parte dos detalhes da providência de Deus. Ou seja, o futuro em sua plenitude, ou os aspectos da vontade de Deus a meu respeito ou a teu respeito que não foram revelados, ou seja, não sabemos. Essas pertencem exclusivamente ao Senhor e nos lembram que há limites para o nosso conhecimento. Por outro lado, queridos, temos as coisas reveladas. Que seriam estas coisas reveladas? São os mandamentos, os estatutos e os ensinamentos que Deus entregou por meio da lei, através de Moisés, ao povo de Israel. Essas reveladas pertencem ao povo, às futuras gerações, e a sua fidelidade não é simplesmente alimentar a curiosidade de quem as recebe, mas de orientar a prática da obediência. Bom, de forma didática, esse texto nos ensina que a fé do crente não se constrói sobre especulações acerca do que nós ainda não conhecemos ou não sabemos, mas sobre a fidelidade do que já foi revelado. O segredo de Deus nos chama à humildade, ou seja, em confiarmos na vontade de Deus, enquanto a revelação, ou aquilo que já nos foi revelado, nos chama à responsabilidade. O povo não precisava desvendar todos os mistérios para viver em comunhão com o Senhor. E não precisa, até hoje. Bastava obedecer ao que já estava claramente expresso na lei, ou seja, revelado. Então, Deuteronômio 29:29 é um verdadeiro convite à confiança nossa na soberania de Deus e à prática da obediência, lembrando que o conhecimento que Deus nos concede, através das Escrituras, é suficiente para guiar a nossa vida e nos manter em aliança com Ele. É necessário, neste ponto ou a esta altura,
esclarecer um outro ponto que é frequentemente ignorado nos dias em que vivemos. Por quê? Porque a própria Escritura não apresenta a revelação, ou o que muitos chamam de revelação hoje, na atualidade, como um dom espiritual. Não existe nas listas bíblicas de dons o que muitos chamam de dom de revelação. Essa constatação por si só já deveria impor uma certa cautela a qualquer ensino que constrói práticas e autoridades espirituais sobre algo que a Bíblia não nomeia nem institui dessa forma. A teologia cristã clássica, então, ela distingue corretamente o que ela chama de revelação geral e revelação especial. A revelação geral é aquela pela qual Deus se dá a conhecer aos homens por meio das grandezas da sua criação, por meio da ordem do universo, por meio da consciência moral que o homem tem. Através de tudo isso, Deus se dá a conhecer aos homens. Romanos 1 ensina isso, nos ensina que os céus proclamam a glória de Deus e a criação e a revelação geral torna os homens indesculpáveis, ou seja, ele consegue apurar a existência de Deus e o poder eterno de Deus. No entanto, essa revelação geral é insuficiente para a salvação. Ela revela sim que Deus existe, mas ela não tem a condição de revelar o caminho da redenção, o caminho que o homem deve seguir para se salvar. Isso é tarefa da revelação especial, que é o ato soberano de Deus pelo qual ele se dá a conhecer ao homem de forma redentiva, salvadora, histórica e verbal. Essa revelação especial culmina então na pessoa de Jesus Cristo e encontra o seu registro inspirado, infalível e suficiente nas Escrituras Sagradas. Então, as Escrituras Sagradas são o registro fiel da revelação especial. Então, aqui eu faço um registro. A revelação especial, ela foi acontecendo de forma complementar e ela chegou até nós. Ela foi entregue, consumada e selada. E é justamente nesse ponto que surgem equívocos modernos. Em muitos ambientes, atribui-se o que eles chamam de revelações especiais ou revelações pessoais. Um peso que não apenas ultrapassa, mas em alguns contextos rivaliza ou até substitui a autoridade das Escrituras, que é a verdadeira revelação especial. Isso é teologicamente grave. Por quê? Porque não apenas desorganiza a fé cristã, mas inverte a fonte de autoridade. A Bíblia passa a ser relativizada, enquanto experiências subjetivas, chamadas de revelações, são absolutizadas, ou seja, são o reflexo da pura verdade. E quando a gente examina as listas dos dons espirituais nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, salvo erro, 3 listas, Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4, que chama a nossa atenção
é o fato de que o suposto dom de revelação simplesmente não aparece nessas listas, não com esse nome. Alguém poderá ponderar que há dons de profecia que alguns entendem à luz do contexto apostólico, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, ensino, exortação, dom de misericórdia. Tudo isso aparece de forma muito clara. Dom do serviço. Esse último, inclusive, é frequentemente ignorado, apesar de ser apresentado por Paulo como essencial para a edificação da igreja. Mas a gente não vê quase os preletores ensinando sobre o dom de serviço. Por quê? Justamente porque é um dom silencioso, é um dom anônimo e é um dom sacrificial. E ele é raramente celebrado, enquanto as experiências extraordinárias recebem um status quase místico. E isso revela mais sobre a vaidade espiritual do homem do que sobre a obra do Espírito Santo. É preciso falarmos. Outro conceito que nós precisamos recuperar é o que é uma revelação normativa. Revelação normativa é aquela que estabelece a doutrina, a fé, a prática e a consciência. Ou seja, a revelação normativa é aquela que define o que deve ser crido, o que deve ser ensinado e o que deve ser obedecido pelo povo de Deus. Eu quero dizer que somente a Escritura possui esse caráter de revelação normativa. E isso você precisa gravar e escrever. Somente a Escritura possui esse caráter. Nenhuma experiência pessoal, nenhuma impressão interior, nenhum sonho, nenhuma suposta mensagem revelacional pode reivindicar autoridade normativa, ou seja, de estabelecer, normatizar o que é pecado e o que não é pecado. Isso é tarefa das Escrituras. Quando isso acontece, deixa-se o terreno da fé cristã histórica e entra-se no campo de um perigo espiritual. O testemunho de Hebreus 1 é absolutamente claro. Hebreus 1 diz assim: Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais através dos profetas. Mas, diz o texto de Hebreus, nestes últimos dias ele nos fala pelo Filho. O autor não está sugerindo uma multiplicação contínua de novas revelações, indicando que a Escritura era insuficiente, mas a culminação, ou seja, Deus fala de modo definitivo, pleno e final através do Filho ou através de Cristo Jesus. E a pergunta que é necessária ser feita é: como Deus nos fala hoje por meio do Filho? A resposta bíblica é inequívoca pelas Escrituras. O próprio Cristo afirmou: são as Escrituras que testificam de mim. Ou seja, fora do testemunho apostólico preservado na palavra escrita, não há um acesso legítimo à voz normativa do Filho. Veja, queridos, isso não significa negar a obra viva do Espírito Santo. Pelo contrário, a fé cristã e as igrejas reformadas também
confessa fielmente o providencialismo contínuo do Espírito Santo que se move, que é Deus em movimento, que ilumina a mente para compreendermos as Escrituras, que guia o crente nas suas decisões, que consola o aflito, que corrige o coração, que produz fruto do Espírito no coração do cristão e que conduz a igreja na verdade. O Espírito Santo não está ausente nem inerte, mas vejam, ele opera sempre em harmonia com as Escrituras, sempre em harmonia com a palavra. Eles nunca se chocam. O Espírito Santo nunca poderá estar em concorrência com as Escrituras, ou seja, a Escritura diz uma coisa, uma possível revelação diz outra, há um erro nesta segunda revelação. O problema, ele surge quando há um desnivelamento de importância, quando a Bíblia começa a ser tratada como um acessório e a revelação pessoal como a mais importante e decisiva. Quando alguém afirma que se você tiver que escolher entre a Escritura e uma nova revelação, e ele afirma que você deve ficar com a nova revelação, nós já não estamos diante de um equívoco simples e menor, mas diante de uma ruptura com o cristianismo bíblico. Que revelação é essa que contradiz, diminui, relativiza ou substitui a palavra inspirada de Deus? Certamente, essa nova revelação ou esta fala não procede do Espírito Santo que inspirou a Escritura. Onde a revelação subjetiva se torna soberana, a verdade deixa de ser objetiva, a fé deixa de ser comum e a igreja deixa de ser coluna da verdade. O resultado não é avivamento, mas confusão. Não é maturidade espiritual, mas a perda da fé genuína em Cristo. A Escritura não nos foi dada para ser confirmada por revelações posteriores, mas para julgar todas elas. São considerações que podem não agradar a todos, mas é preciso que reflitamos à luz de tudo isso que estamos falando. Deus abençoe a tua vida. Será que você conhece todos os instrumentos do mundo? Acho que não, né? Tem muito. Tem alguns mais comuns e tem outros mais esquisitos. Esse daqui que a gente vai ver hoje, talvez seja um dos mais esquisitos do mundo. No eco musical, vamos conhecer a harmônica de vidro. Hoje nós vamos falar sobre um instrumento, na verdade, um dos mais esquisitos instrumentos. E eu duvido que você conheça. Ele surgiu na Europa do século XVIII e não é tocado com as mãos, nem com baquetas, mas com os próprios dedos molhados em água. O som que ele produz é quase fantasmagórico e foi muito utilizado em músicas sacras, salões nobres e até mesmo cerimônias fúnebres. Estamos falando da harmônica de vidro, um instrumento criado a partir de taças de vidro giratórias, popularizado por Benjamin Franklin. Grandes compositores como Mozart e Beethoven escreveram peças para ele, encantados pela sua sonoridade única. Por ser um instrumento envolto em mistério, houve quem acreditasse que o seu som causava melancolia profunda, desmaios e até loucura. Hoje ele é raro, mas continua sendo um exemplo fascinante de como a criatividade humana e a música caminham juntas ao longo da história.
E aí, você viu que legal? Harmônica de vidro, conhecimento bacana pra gente aqui no Palavra e Viola, no Eco Musical. Uma dica de leitura para você agora da editora Ezion. Você já imaginou entender os princípios fundamentais da economia de um jeito simples, bíblico e totalmente aplicável ao seu dia a dia? No livro Economia Cristã em uma só lição, você descobre como suas decisões afetam não apenas números, mas pessoas, famílias e toda a sociedade à luz da palavra de Deus. O autor mostra como administrar recursos com sabedoria, evitar armadilhas financeiras e cultivar uma visão cristã responsável sobre trabalho, consumo, generosidade e mordomia. Um guia rápido, prático e transformador para qualquer cristão que deseja tomar decisões mais conscientes e alinhadas aos valores do reino. Venha até a livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse o site www.editorezion.com.br e adquira já Economia Cristã em uma só palavra. Ezion, a sua editora missionária. O galo canta e da janela o sol raiar. Deus vem acordando a criação, os canarinhos cantam uma canção. Abro a janela, a relva no mar, sem demora me visto e parto. Ordenhar as vaquinhas no curral, pro almoço pego espigas no milharal. De longe descer, que onde moro ainda faltam retoques, e por dentro só tem alguns móveis, mas tudo que tem foi com muito trabalho e suor, foi buscando uma vida melhor debaixo do meu chapéu, sem riquezas e glamour. Meus tesouros estão no céu, onde habita meu Salvador. De longe percebo que onde moro ainda faltam uns retoques, e por dentro só tem alguns móveis, mas tudo o que tem foi com muito trabalho e suor, foi buscando uma vida melhor debaixo do meu chapéu, sem riquezas e glamour. Meus tesouros estão no céu, onde habita meu Salvador. Debaixo do meu chapéu, sem riquezas e glamour. Meus tesouros estão no céu, onde habita meu Salvador. Canção de minha autoria, Tesouros, que você pode ouvir em todas as plataformas digitais.
Canção feita lá em Cambuí, no bairro da Meia Légua, sul de Minas. Olhando para a casa dos avós da minha esposa, né? Essa cena retrata muito bem as paisagens daquele lugar tão bonito, das montanhas mineiras e da simplicidade do povo daquele local. No Palavra e Viola, uma prosa com Deus. Vamos ler a palavra. A justificação pela fé e a paz com Deus, Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Meus irmãos, ao contrário do que muitos pensam, o selo do Espírito Santo em nós é tão forte, a identidade nossa em Cristo Jesus é tão assegurada, que as tribulações não nos desanimam, mas produzem perseverança. Eu gosto da frase que diz que todo cristão é um mártir. Na verdade, deve ser mesmo. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações, porque elas não vêm de fatos relacionados a nós, mas ao fato de que Jesus Cristo vive em nós. Se passamos por tribulações, isso certamente produz no nosso coração mais certezas ainda sobre a graça de Deus, sobre o favor de Deus. Isso gera em nós perseverança, ou seja, a capacidade de resistir, a resiliência, ou seja, a vida impõe a nós situações que nos levam até o limite, mas nós vencemos, porque em Cristo Jesus vencemos o mundo e todas as coisas. Isso gera em nós experiência, a experiência nos gera cada vez mais esperança, confirmando em nós a fé no nosso coração. Vale lembrar que esse texto tem como base a justificação pela fé. Não somente isso que acabamos de tratar, mas o apóstolo Paulo está dizendo aquilo que outrora disse, também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18, que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Este tudo se refere a todas as coisas condizentes à salvação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, obviamente, só por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o intermédio, Ele é o único mediador, e dele obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, essa belíssima carta, nesse belíssimo capítulo 5, que eu convido você a continuar a leitura aí na sua casa. Depois de uma prosa com Deus, chegou o momento da gente saber das notícias que estão vindo diretamente do campo missionário. A cidade de Itabaiana, no interior da Paraíba, recebe um novo trabalho missionário que faz parte das ações do projeto 105 Brasil. A iniciativa busca ampliar a presença presbiteriana na região por meio da implantação gradual de uma nova congregação voltada ao atendimento espiritual e comunitário da cidade. Estamos caminhando a nossa jornada pelo interior da Paraíba e agora estamos aqui na cidade de Itabaiana, onde está sendo plantada uma nova igreja. Parceria da Junta Missionária de Pinheiros com a Igreja Presbiteriana de Salgado, São Félix. O pastor missionário Paulo tem sido o obreiro local aqui com a sua família. O desafio, como ele mesmo já falou, é a aquisição de um lugar mais amplo para o desempenho do trabalho e das atividades realizadas aqui por essa congregação. Você que deseja ofertar, orar ou vir visitar esse campo, entre em contato.
Seja um parceiro em missão, apoiando esse trabalho para que nessa cidade possamos ter uma igreja presbiteriana do Brasil devidamente organizada. O trabalho avança com foco na consolidação da congregação, na ampliação das frentes de atuação e na criação de uma base sólida para o crescimento futuro. Nós temos alguns desafios. Nós precisamos deixar o nosso evangelismo mais dinâmico. Precisamos também melhorar a questão do nosso prédio, né? Temos um prédio maior e esses são os desafios que nós estamos encontrando por esse momento. Nós contamos com a oração dos irmãos, contamos com o apoio dos irmãos e que nós possamos permanecer firmes nesse trabalho. A Junta Missionária de Pinheiros não para. Incansáveis homens de Deus trabalhando no campo missionário. Você pode contribuir com esse trabalho missionário também, tá bom? Acesse o site da JMP e saiba como abençoar vidas e mais vidas através deste meio da pregação da palavra. Bia, estamos junto agora de novo. Tamo junto de novo, ou seja, tá acabando, felizmente. Olha, no Eco Musical de hoje, que é o quadro que você produz todo o texto aqui, nós vimos um instrumento bem diferente. Bem esquisito, É bem depressivo. Harmônica de vidro. Olha só, eu nunca tinha visto, não. E tem que Procurem tocar com o fotos, dedo é bem esquisito. molhado, é isso? É. Bom, Pra dar os tons, mas ele é bem grande assim, parece uma lupa. tá aí. O ser humano é muito criativo, né? Demais. Bacana, muito bom. Também ouvimos palavra de Deus por meio do irmão Ricardo Albuquerque. Meditamos um pouquinho em Romanos 5, também um capítulo muito importante. Ou seja, só coisa boa. Você sai daqui aprendendo várias coisas. É verdade, o nosso programa está bem, os conteúdos bem Interessantes. Intensos. E é isso aí. Então você fique sempre ligado aqui no Palavra Viola, todo sábado, 7h30 da manhã, para sempre ser edificado pela Palavra de Deus. Amém. Agora uma música do Ademarzão, hein? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Vamos de novo? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Que letra boa, hein? Amém. Simples, edificante e exulta no nome do Senhor Jesus. Bom, obrigado pela sua companhia. A gente volta logo aqui na IPP TV com mais edições do Palavra e Viola.
Deixa o seu like no vídeo, compartilhe também, viu? E deixa um comentário aqui. Jesus te abençoe. Obrigado, Bia. Até o próximo programa. Até. Tchau, tchau. Palavra e Viola.